Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Os seres humanos gostam da competição. Guerras não aparecem por acaso. E isso tem muito a ver com o orgulho do homem, bem impregnado em seu coração. Certas etnias, certos grupos sociais, certas regiões possuem um orgulho mais acentuado. Mas aí a pergunta que nós poderíamos fazer, qualquer que seja a pessoa que tem esse orgulho mais acentuado, é orgulhar de quê? Orgulhar de ser um pecador, orgulhar de depender totalmente da misericórdia e da graça de Deus, se orgulhar de ser tão feio quanto qualquer outro. Qual é o orgulho que você tem em seu coração? Portanto, nós precisamos olhar para o que o apóstolo Paulo, na sequência de Romanos, agora capítulo 3, versículo 9, nos fala sobre como Deus realmente olha para os homens, para os pecadores. Observe, eu sei que você, caso já tenha se envaidecido, ou tenha aquele orgulho acentuado em seu coração, veja a si mesmo de uma forma um pouco distinta, diferenciada em relação aos outros, mas já perguntou para Deus como ele vê você? E ele nos diz. Bem, versículo 9 do capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Veja, ele está se referindo aos judeus, que inclusive tinham um orgulho sobremodo grande, porque eles se consideravam melhores do que todas as outras etnias. O mundo dividido em judeu e gentil. Só essa divisão já mostra o orgulho natural do judeu. É ele e o resto do mundo. Aí Paulo pergunta: temos alguma vantagem? Ele mesmo responde: não, de forma nenhuma. No final das contas, eles se orgulham, os judeus se orgulham de quê? Qual a vantagem de ser judeu? Tão pecador quanto, tão miserável quanto. E se não for a graça e a misericórdia de Jesus, vai para o inferno do mesmo jeitinho. E lá no inferno vai se orgulhar de estar no inferno diante de outros que estarão na mesma condição. Percebe? Orgulho nada mais é do que uma tolice de um coração infantil, carnal. E Paulo diz assim: não há vantagem alguma em ser judeu, pois a razão então pois já temos demonstrado, então ele está explicando por que ele chega a essa conclusão, que todos, mas todos mesmo, e não importa se é índio, não importa se é oriental, não importa se é judeu, não importa se é intelectual, não importa se é analfabeto, não importa se está na Europa ou está no Brasil, não importa se é grande ou pequeno, não importa se é rico ou é pobre. Ele diz: já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, ou seja, todos mesmo. Ele não está excluindo ninguém. É claro que ele está se referindo aos pecadores. De forma alguma ele poderia estar mencionando Jesus, porque Jesus sempre é visto como alguém que, apesar de ser 100% homem, é diferente. Por que é diferente? Porque ele é o próprio Deus. Então, jamais estará incluso o Senhor Jesus nessas listas de pecadores, porque a Escritura afirma categoricamente que Jesus não pecou nunca, jamais, em tempo algum. Então, ele demonstrou, logo, foi esse o objetivo, no capítulo 1, versículo 18, até aquele momento, que é o capítulo 3, versículo 9, demonstrar que todos são pecadores. Por isso que ele fala sobre conhecer a lei, conhecer o que é certo e errado, não vai mudar a sua condição de pecador. Por isso ele mostra que o judeu, mesmo circuncidado, se peca, é pecador. Ou seja, não vai fazer diferença alguma para Deus se a pessoa conhece ou não conhece, se ela tem uma condição especial, que no caso ali era circuncisão, povo da aliança, né? Ou não, porque se peca, é um pecador. E por que é tão importante? Né? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Por que é tão importante demonstrar para o homem que ele é pecador? E que todos, né, que não há exceção. Ou seja, mostrar para as pessoas que elas de fato estão debaixo da mesma realidade miserável, sofrível, que é a condenação por ser pecador. Nasce pecador, peca por causa disso e durante toda a vida vive como um pecador. Por que é tão importante?
Porque uma pessoa, para reconhecer que necessita de salvação, precisa ver a realidade. Se você tem algum problema com um carro, um computador, não seja qual for o aparelho, mas você não reconhece, acha que está tudo bem, um especialista olhou para o carro, ouviu um barulhinho diferente e um mecânico disse, olha, teu carro está com um problema. Mas você que é ignorante, não sabe nada sobre como funciona o carro de fato, ou seja, não sabe nada sobre mecânica, você simplesmente ignora qualquer sentido naquilo, porque você não tem uma noção de fato daquilo. Então você ignora, você simplesmente ignora a realidade de que ali há um problema. Significa que não tem problema porque você ignora? Não, significa que você está correndo o risco de não mandar consertar por você não ter o conhecimento sobre o assunto e estar ignorando então o assunto. Então é necessário que todo diálogo em que uma pessoa vai mostrar o Evangelho, vai falar de Cristo Jesus, é fundamental que a pessoa, de fato, venha a reconhecer a realidade. Qual é a realidade? Ela é uma pecadora, está condenada ao inferno por causa dos seus pecados e, portanto, está em apuros. É preciso mostrar. Observe que o apóstolo Paulo em Romanos está expondo o Evangelho. E expondo o Evangelho, ele começa exatamente por essa questão. O assunto inicial é: preciso mostrar que todo mundo é pecador. Preciso mostrar para as pessoas que a condição ela é igualitária. Preciso mostrar que a condição é terrível. Preciso mostrar como Deus vê as pessoas. A realidade. Preciso mostrar a realidade de quem elas são e como Deus as vê. Então, isso é fundamental. O que acontece? A partir do versículo 10, então, o apóstolo começa a fazer citações da Escritura. E isso é fantástico. Essa é uma questão que só o fato dele fazer citações já deveria nos levar à reflexão. Observe, é o apóstolo Paulo, recebeu a revelação do Evangelho da parte do próprio Deus, como ele mesmo diz, não foi consultando os demais apóstolos, não foi de outra forma, mas foi o próprio Senhor que revelou. Mas para deixar claro o que de fato Deus vê, como Deus olha para o homem, para revelar a eles, para deixar claro para os eleitores o que é realmente a verdade sobre o ser humano, ele não traz de si mesmo, ele simplesmente cita a Escritura. Ou seja, ele mostra para eles que a Escritura é a autoridade, é a palavra de Deus. Ainda que a revelação que ele teve também fosse palavra de Deus. Mas ele quer dar uma base para eles muito clara, sólida, porque eles conheciam a Escritura, algo que já estava consolidado. E ele cita a Escritura. Nós devemos, para mostrar às pessoas a verdade sobre quem elas são, não é começar a psicologizar a visão, a leitura do ser humano, não é trazer uma visão de A, B ou C, seja um filósofo, um cientista de alguma área, seja qual for, pensando em humanas, é claro, não é trazer aquilo que as pessoas veem, as pessoas observam a partir de sua perspectiva, a partir de todos os seus arcabouço de conhecimento científico, é mostrar o que Deus já disse. Veja que é bem evidente. Ele cita a Escritura para dizer assim: Deus olha para o homem e vê isso. É o que o próprio Deus cita. É o que o próprio Deus diz. E aí vem as citações, né? O versículo 10 ao 18 são várias citações. A citação de Salmos 14, 53, 36, há várias citações. E eu vou fazer a leitura do texto, não vou ficar relembrando as citações, não é necessário. Mas eu gostaria de mencionar que isso entra em acordo com o que o apóstolo Pedro, em capítulo 4, disse. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja,
todo mundo deve fazer da Escritura a sua regra de fé e prática. E unicamente a Escritura. Ou seja, se você quer de fato ter uma palavra final sobre tudo, e aí nesse caso a respeito do homem, qual é a fonte fidedigna, verdadeira, a fonte confiável, a fonte que realmente nos levará a uma compreensão exata da natureza humana, uma análise de quem é o homem por inteiro. É a Escritura. Nenhum outro. Porque os homens, inclusive, observam apenas aquilo que podem ver. O homem olha para o outro homem e observa. Ele vê o quê? Ele vê o físico material. Ouve, tenta entender um pouco a partir de suas palavras, mas ele só consegue analisar a partir do comportamento, a partir de uma análise externa. Deus criou o homem. Deus conhece o homem porque ele fez o homem. Ele conhece o interior do homem, ele conhece o coração, que muitas vezes o próprio homem não conhece. O próprio homem não entende a si mesmo. Quantos psicólogos estão mais perdidos do que os seus pacientes? E olha que eu já ouvi, sim, muitas histórias esdrúxulas de pacientes que conversavam com psicólogos bem perdidos das ideias. Portanto, você quer ter uma compreensão exata do ser humano? Ouça Deus. E o que Deus diz nesse momento acerca da natureza humana corrompida pelo pecado? Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É assim que Deus vê o homem. O homem vê o mais profundo do seu coração e, portanto, conhece a miséria da alma humana. E ele está dizendo para nós, olha, não se iluda. Há pessoas fazendo coisas boas? Mas é claro. Há pessoas fazendo bem? Sim. Há pessoas que demonstram um comportamento favorável? Sim. Pergunta, por quê? Bom, primeiro, porque ainda somos a imagem de Deus. Portanto, ainda temos em nós a capacidade de amar, fazer justiça, ser paciente, misericordioso e assim por diante. E nós vamos encontrar vários testemunhos de pessoas que nem mesmo são cristãs, mas têm um comportamento que, por alguma razão, ela mostra ser um comportamento bom. Ou seja, ela pode ter desenvolvido pela própria educação que teve em casa, ela pode ter, portanto, sido aperfeiçoada durante a sua vida para que as virtudes divinas pudessem realmente estar ali sendo demonstradas, evidenciadas. Mas o fato primeiro é, ela faz o bem porque foi criada à imagem de Deus. E Deus é só virtude. Mas, como nós acabamos de mencionar, uma segunda razão é que as pessoas podem ser educadas para que o pecado seja reduzido, minimizado. A sociedade não cria o pecador, todavia, ela potencializa aquilo que já está presente, o fato da natureza estar corrompida pelo pecado. Ou seja, o homem não é pecador porque a sociedade o transformou em pecador, porque ninguém nasce puro, perfeito e bom. Se bem uma criança, cedo ela já está fazendo malcriação, mentindo, enganando e fazendo birra e uma série de pecados que mostram que ela ama a si mesma mais do que todos. Se uma criança tivesse a força de um adulto, mataria seus pais em momentos de raiva. Portanto, ela é uma pecadora. Mas a sociedade, dependendo de como ela esteja, pode potencializar ou não aquilo que já está presente. Se a pessoa foi bem educada, então o pecado vai ser minimizado. Ela vai ter esse pecado reduzido ao mínimo possível, porque ela foi conduzida a desenvolver as virtudes que estão presentes na sua vida, porque ela foi criada à imagem de Deus. Mas ela continua sendo uma pecadora e vai continuar pecando mesmo assim. Por isso que mesmo uma pessoa muito bem educada precisa sim que o Senhor Jesus seja o seu Senhor e Salvador.
Por isso que uma pessoa muito bem educada precisa da graça redentora, precisa da misericórdia de Deus, precisa da justiça do Cordeiro, precisa do Senhor. Porque o Senhor, ele é o único que pode perdoar os muitos pecados que o homem comete em toda a sua vida, por sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes. Portanto, quando você estiver levando alguém a Cristo, lembre-se, não é apenas levar para uma igreja, não é apenas dizer que Deus é amor, ainda que essas coisas sejam importantes, ainda que seja verdade o amor de Deus, ainda que ela deva estar junto com os cristãos para louvar e adorar o Senhor, ela precisa, antes de tudo, reconhecer a realidade sobre quem ela é e o que faz com que ela tenha necessidade profunda e real da graça redentora do Senhor, manifesta em Cristo Jesus, o Salvador. Portanto, fale para ela o como ela é uma pecadora, para que ela, então, se lance aos pés do Senhor e, por meio da graça divina, possa ser erguida para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado por tua graça, misericórdia e amor. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor nos dê graça para levar Cristo às pessoas e o teu nome ser glorificado, ó Deus, nelas. Que o Senhor receba nossa oração, nossa gratidão e abençoe esta semana em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.